Começa agora. Aedas no ar. Para a gente falar, sobre a importância da construção da memória para futuras gerações, a gente precisa falar da urgência de recontar as tragédias brasileiras a partir do olhar das pessoas afetadas por elas. Essa que você está ouvindo é a jornalista Daniela Arbex, autora do livro Arrastados, que conta a história da tragédia crime em Brumadinho, que vitimou 272 pessoas após o rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale, em janeiro de 2019. Por quê? Porque após uma tragédia coletiva dessa dimensão, nessa guerra de narrativas que surge logo após um evento dessa dimensão, as pessoas com mais poder são aquelas que têm mais voz. Ao contrário, e geralmente quem tem mais poder tá no lado de responsável. E as vítimas, elas acabam silenciadas. Então a gente precisa contar essas histórias pelo olhar das vítimas. Daniela Arbex é destaque por seu trabalho na escrita de livros que ajudam a contar diversas histórias de injustiça no Brasil. Além do livro que conta a história do rompimento em Brumadinho, Daniela é autora de Todo Dia, a Mesma Noite, sobre o incêndio na Boate Kiss, que vitimou 242 pessoas em Santa Maria, Rio Grande do Sul, em 2013. E também do livro Holocausto Brasileiro, que retrata os maus-tratos ocorridos no Hospital Colônia de Barbacena, o maior hospital psiquiátrico do Brasil. A convite da Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem de Brumadinho, a AvaBrum, Daniela foi até Brumadinho participar de um seminário que debateu a memória como ferramenta para fortalecer a luta por justiça. Eu sou Douglas Kissen e este é um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, a AEDAS, Assessoria Técnica Independente dos Atingidos e Atingidas nas regiões 1 e 2 da Bacia do Rio Paraupeba e Represa de Três Marias. Por aqui fazemos memória das 272 pessoas que perderam suas vidas naquele dia 25 de janeiro de 2019 e renovamos nosso desejo de justiça e reparação integral. Nesta edição, vamos falar sobre o seminário Memórias do Irreparável, realizado em Brumadinho na semana dos 6 anos do rompimento e também sobre a reunião realizada com as instituições de justiça que tratou de pautas importantes do território. Fica com a gente e acompanhe o Aedas no Ar. Você está ouvindo Aedas no Ar. A memória coletiva segue essencial para que o desastre-crime não seja esquecido e a luta por justiça e reparação continue. O seminário Memórias do Irreparável, realizado no dia 23 de janeiro pela Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem em Brumadinho, a AvaBrum, teve como objetivo debater a memória e fortalecer a luta por justiça. Membro da diretoria da AvaBrum, Kênia Lamounier, falou sobre a importância de se debater o tema da memória relacionada com a luta dos familiares das vítimas fatais do rompimento. É importante esse espaço aqui para que a gente possa refletir sobre tudo isso que aconteceu. A gente também faz homenagem aos nossos que morreram nesse crime, mas também a gente propõe aqui fazer uma reflexão para que esse crime não passe na impunidade. A AvaBrum até hoje está na luta e vai continuar até que a gente possa avistar a justiça. Para a gente é muito difícil. 6 anos e ninguém preso. Ninguém tem dúvida de que foi um crime. Mas a justiça até agora a gente não alcança. A gente busca nessas ações trazer visibilidade para a nossa luta. Quanto mais engajamento na nossa luta, a gente acredita que a gente possa fazer pressão aos órgãos de justiça. Então, hoje aqui a proposta é que a gente vá decorrer um pouco sobre a memória. Memória para lembrar, memória para não esquecer. E não esquecer não é somente dos nossos, mas é não esquecer do crime.
e que a impunidade ainda reina. Ainda. Porque a gente acredita muito que a justiça vai chegar. No seminário foi discutido o tema Direito à Verdade e à Memória, destacando a importância da busca pela verdade e da preservação da memória como pilares fundamentais para a justiça e também para que não se repita tragédias como a que ocorreu em Brumadinho. Quem você vai ouvir agora é a Edia Aparecida Tavares, também da diretoria da Avabrum, que fala da importância desse seminário. Nós tivemos hoje aqui no primeiro painel, foram temáticas de suma importância, não só no que tange a memória, mas no que tange a levar informação às pessoas. Na construção de uma memória que ela não tem que ser só afetiva, de cada um. Nós precisamos que essa memória afetiva alcance a memória coletiva, a memória social. Também foi debatido o tema Memórias de Resistência e Luta por Justiça, refletindo sobre como a memória se torna resistência e mobilização coletiva em defesa de direitos e reparação. Para falar sobre esse tema, foi convidada a jornalista Daniela Arbex. Vamos ouvir um trecho da fala da Daniela. A gente está aqui hoje para falar sobre memória, justiça. E nos meus 30 anos de carreira, as pessoas sempre me perguntaram: Dani, mas por que você escolheu falar de temas tão dolorosos, né? Não é bem uma escolha. Muitas vezes o jornalista é escolhido pelas histórias que ele vai contar. Nem sempre é ele que escolhe as histórias. E tem uma coisa que é fundamental para nós, enquanto jornalistas, que é o exercício de empatia. O jornalismo é um exercício diário de empatia. A Eliane Brum escreveu, que eu acho que é uma das maiores repórteres do Brasil, hoje, na atualidade, ela escreveu no prefácio do meu livro Holocausto Brasileiro uma frase que resume bem isso. Ela disse o seguinte: o repórter luta contra o esquecimento, transforma em palavra o que era silêncio, faz memória. Então isso resume o nosso papel e o nosso compromisso de contar essas histórias. O seminário reforça que lembrar é um ato de luta. Sem memória coletiva, não há justiça. Lembrar para não esquecer, lembrar para que não se repita e lembrar para que haja transformação. A memória social é fundamental para exigir a reparação. Você está ouvindo Aedas no ar. Seguimos no nosso programa. Chegou a hora de nos perguntarmos quanto vale a mineração predatória. Os atingidos das regiões 1 e 2 da Bacia do Rio Paraupeba reagem à propaganda da Vale, que tem como título Transformar o Amanhã, Hoje. Márcia da Costa, atingida de Juatuba, e Ednei Cândido Rodrigues, atingido de Brumadinho e sobrevivente do desastre crime, relatam os impactos na saúde mental causados pelo rompimento da barragem e a contaminação do solo, da água e do ar. Vamos ouvir. Você já parou para pensar como os minérios fazem parte da vida da gente? O ferro está no navio que movimenta a economia e no fogão da rosa que movimenta a casa toda. Quase tudo na nossa vida tem a ver com mineração. Transformar o amanhã hoje tem a ver com a Vale. Os metais não deveriam estar no nosso sangue, não deveriam estar no nosso corpo, não deveriam estar no ar, não deveriam estar na terra, não deveriam estar contaminando as pessoas. Eu estava presente no restaurante, eu corri, caí na canaleta, quebrei o braço esquerdo, o dedo direito e machuquei a canela. E levantei porque era dia de eu comprar roupa de uniforme para minha filha, eu não ia morrer ali. Consegui pular numa caminhonete e me salvar. O rejeito continua descendo toda a bacia. As pessoas continuam a não poder plantar, a fonte de renda das pessoas diminuiu, as pessoas estão passando fome, o acesso ao PTR não acontece para todos. Há uma grande deficiência e o anexo 1.3, que é para políticas públicas, não tem chegado até os atingidos. Então, até hoje, não houve reparação. É muita dor
cabeça não tá boa, o corpo vive a poder de remédios, tratamentos, vai e volta, né? Afasta de NPS, volta, afasta, né? O dano tá aí e a gente não está sendo olhado. O impacto aqui é principalmente a área da saúde, né? Saúde, pessoas com saúde psíquicas, né? São problemas gastrointestinais, problemas respiratórios, muitos problemas que as pessoas nem conseguem ainda diagnosticar, que é vindo por conta da contaminação, que ela está em ar, né? Ela está em solo, está no ar, vem no vento. Então, 6 anos, né? O sentimento é mesmo de desgosto, de quem está preso é quem morreu e nós que estamos presos dentro da cabeça da gente, com essas loucuras que a gente tem na cabeça. Né, os demônios que eu falo que tá dentro da minha cabeça, que deixa a gente inquieto, mudou a vida. Então nós estamos presos, né? Ninguém foi responsabilizado, descontrolou tudo, descontrolou a nossa cabeça, descontrolou também a nossa comunidade. E 6 anos eu não tô vendo o norte, eu não tô vendo, não sei a quem recorrer. Você está ouvindo Aedas no ar. Vamos para um rápido intervalo e logo a gente volta com mais informação sobre a reunião com as instituições de justiça e pessoas atingidas, que aconteceu no dia 24 de janeiro em Belo Horizonte. Voltamos já. Estamos apresentando Aedas no ar. Voltamos a apresentar Aedas no ar. Voltamos por aqui, Douglas Kissen e o Aedas no ar, informativo da Assessoria Técnica Independente dos atingidos e atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho em janeiro de 2019. Além de nos encontrarmos por aqui no rádio semanalmente, te atualizamos sobre os temas da reparação no nosso site aedasmg.org e nas nossas redes sociais pelo @aedasmg. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, compartilhe nossos materiais com sua comunidade e deixe também o seu comentário. Chegou a hora de falarmos de 2 importantes agendas que ocorreram no dia 24 de janeiro, véspera dos 6 anos do rompimento em Brumadinho. Para mais informações, convidamos a Júlia Holden, comunicadora aqui da Aedas. Bem-vinda, Júlia. Olá, Douglas. Olá, ouvintes. No dia 24 de janeiro, o Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, realizou uma série de ações para denunciar a situação das pessoas atingidas. Os atos iniciaram pela manhã com a Assembleia dos Atingidos, seguida por mesa de debates sobre a reparação. Ambas aconteceram no saguão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Júlia, essa atividade rendeu 2 reuniões importantes. Isso. No período da tarde, o juiz Murilo de Abreu, da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, recebeu um grupo de pessoas atingidas. Nessa reunião com o juiz, foram debatidos 10 pontos levantados pelo MAB, que incluem o PTR, a reparação socioambiental e o direito às assessorias técnicas independentes. Conversamos com Jocely Andrioli, da Coordenação Nacional do MAB, que participou da reunião. Vamos ouvir. Onde levamos para eles um balanço da reparação dos 6 anos que completa, né, agora do crime da Vale em Brumadinho, e nossa preocupação principal, que um acordo foi feito que não alcança a reparação integral, e pedindo ao Murilo que a gente precisa fazer novas decisões judiciais. Obviamente ele ficou sensibilizado com a situação dos atingidos, né, porque ele não é de hoje que vem acompanhando essa situação, inclusive com os peritos da UFMG que têm feito estudos e trabalhos, e portanto compete às instituições, a gente espera isso, novas petições inclusive para garantir o direito à reparação integral, usando a PENAB e a PEAB, que são as leis estadual e federal que nós garantimos com muito esforço na nossa luta. E Júlia, depois dessa reunião com o juiz Murilo, foi realizada uma outra reunião com os comprometentes do acordo judicial de reparação, na Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. E dessa vez, quem recebeu as pessoas atingidas? A reunião contou com a participação da promotora de justiça Shirley Machado e de outros 2 promotores do Ministério Público de Minas Gerais. Pela Defensoria Pública Estadual, participaram os defensores Antônio Lopes de Carvalho Filho e Braulio Santos Rabelo.
A secretária Luísa Barreto, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a CEPLAG, participou representando o governo de Minas. Foram apresentadas aos comprometentes as 10 reivindicações da população atingidas, reunidas pelo MAB, referentes ao acordo judicial, indenizações individuais, direito à assessoria técnica independente, saúde da população, aplicabilidade das leis das pessoas atingidas, a PEAB e a PENAB, e um pedido de retratação pela mineradora Vale pelas declarações públicas que, segundo as pessoas atingidas, distorcem a realidade da reparação no Paraupeba. Disponibilizamos no nosso site o documento que foi entregue ao juiz e aos comprometentes com 10 pontos de reivindicação do movimento dos atingidos por barragens. E Júlia, o PTR teve um destaque nessas reivindicações, certo? Sim, Douglas. O andamento do programa de transferência de renda é uma das preocupações das pessoas atingidas, uma vez que a redução do valor das parcelas mensais está prevista para o próximo mês de março. No documento com a pauta de luta organizado pelo MAB, é destacado que o corte no PTR é uma violação ao direito assegurado pela lei que estabelece a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens, a PENAB. De acordo com a lei, o auxílio emergencial nos casos de acidentes ou desastres deve assegurar a manutenção dos níveis de vida até que as famílias alcancem condições pelo menos equivalentes às que possuíam antes do rompimento. Sobre os encaminhamentos, Júlia, o que o Ministério Público, a Defensoria e o Governo do Estado responderam? Os comprometentes prometeram uma resposta para cada um dos 10 pontos levantados no documento e pediram um prazo de 10 dias para a elaboração de uma resposta por escrito e posterior encaminhamento para as pessoas atingidas. Assim que nós tivermos um retorno, daremos mais informações aqui no Aedas no Ar. Combinado, Júlia. A gente agradece a sua participação. Traremos atualizações sobre essa resposta dos comprometentes. Você está ouvindo Aedas no Ar. Na semana do marco de 6 anos do rompimento, povos indígenas de Brumadinho lançaram protocolos de consulta livre, prévia e informada. O lançamento integrou a programação da 6ª Romaria pela Ecologia Integral a Brumadinho, que celebrou a memória e a resistência 6 anos após o desastre crime. Informações com o comunicador Diego Cota. Os povos Chucuru Cariri e Camacã Mongoió, que vivem no município de Brumadinho, lançaram no dia 22 de janeiro seus protocolos de consulta livre, prévia e informada. A cerimônia de lançamento foi realizada na Praça Saudade das Joias, na sede de Brumadinho, ao som dos maracás, flautas e cantos pelos povos, no tradicional ritual do Toré, que celebra a tradição e espiritualidade das populações indígenas. O protocolo de consulta é um instrumento que visa resguardar a autodeterminação dos povos e a defesa do direito ao território. Ele indica a condução de processo de consulta prévia para as comunidades tradicionais, de forma a respeitar sua autonomia e tradição. O direito à consulta livre, prévia e informada está previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, na qual o Estado brasileiro é signatário. Para o cacique Carlinhos Arapuanã, do povo Chucuru Cariri, o protocolo é uma ferramenta importante para os povos e comunidades tradicionais perante a dinâmica de exploração do território. Ele significa um protocolo de consulta, um documento muito importante para nós indígenas, né? E eu falo muitas das vezes não só para nós indígenas, mas para os povos originários, os povos tradicionais, quilombola também. O cacique Rogério Nauru, do povo Camacã Mongoió, relembra seu irmão, cacique Merongue, que deu início às tratativas para a construção do protocolo. Eu acho que é onde ele está, com os encantados, né? Com um grande espírito, eu acho que ele está muito alegre por hoje essa conquista da gente. Também saber reconhecer que nós somos o povo Camacã Mongoió, que estava em extinção, mas não está mais. Nós estamos aqui, né? O tronco, as raízes estão aqui, né? A construção dos protocolos Chucuru e Camacã contou com o apoio do Conselho Indigenista Missionário Regional Leste, o CIMI-Leste, Cáritas Brasileira, Rede Igrejas e Mineração e Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável, INSEA.
Os protocolos podem ser acessados no site cime.org.br. Obrigado, Diego, pelas informações. E pessoal, estamos chegando ao fim da nossa edição de hoje. Muito obrigado a vocês que nos ouviram até aqui. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais pelo @aedasmg. Uma boa semana para você que está acompanhando a gente e para a sua família. Até semana que vem com mais uma edição do Aedas no Ar. Até mais! Este programa é produzido com recursos provenientes do Acordo de Reparação. Honramos a memória das 272 joias ceifadas no rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Esta edição teve produção de Diego Cota, Felipe Cunha, João Paulo Dias e Valmir Macedo. A edição de áudio é de Douglas Kissen. O design gráfico do programa no YouTube e nas nossas redes sociais é de Aleph Rodrigues. A coordenação da equipe de comunicação é de Elaine Bezerra, sob a gerência de Diva Braga, gerente geral de participação informada do projeto Aedas Paraopeba.